E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do capítulo 5 de correção, pessoal. Capítulo 5, na imensidão do universo, ok? Então, bora lá. Página 130. Quais os principais tipos de clima encontrados no Brasil? Quais elementos os diferem? Ou seja, quais são aí os principais tipos de clima que existem no Brasil e quais são os elementos que diferem esse clima? Então, bora ver. O território brasileiro ele pode ser dividido em 5 principais tipos de clima: clima equatorial, clima tropical semiúmido, clima tropical úmido, clima subtropical e clima semiárido. Então percebam aqui que o clima do Brasil ele tem aí diversos aspectos diferentes. São 5 tipos de clima. Não é um país que é uniforme nos climas. Então são 5 tipos: o equatorial, o tropical semiúmido, o tropical úmido, o subtropical e o semiárido. O principal aspecto que os difere é a atuação das diferentes massas de ar. Então, como o Brasil ele é um país muito grande, as massas de ar vão atuar de maneira diferente em cada região. Isso interfere na formação vegetal da região, de cada clima e nos índices pluviométricos e de temperatura ao longo do ano. Ou seja, as massas de ar elas vão interferir diretamente na vegetação da região e também nos índices de chuva e nos índices de temperatura. Ou seja, o clima equatorial é um clima muito chuvoso e úmido. O clima semiárido é o que? Seco e não chove. Então, o que vai diferenciar é o que? São as chuvas, é a temperatura, as massas de ar e a vegetação que vai diferenciar aí esses climas no Brasil, ok? Questão 2. O que mais há na Terra é paisagem. Não faltam cores a esta paisagem. Tem épocas do ano em que o chão é verde, outras amarelos. E depois castanho ou negro, que é saramango maltô. Então bora ver aqui a questão. O Brasil apresenta a maior parte das suas zonas na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas que não apresentam as 4 estações do ano definidas. Qual o clima que foge a essa consideração? Ou seja, o Brasil tem 5 tipos de clima. E só que desses 5 tipos, 4 deles, por estar na zona intertropical, ela não vai aí produzir as 4 estações do ano bem definidas. Então, desses 5 climas, 4 desses climas, dos 5, eles não aí têm uma estação do ano bem definida. Só um deles tem. E qual é? É o subtropical. Então, o clima subtropical que está ali na região sudeste para baixo, de São Paulo, região sul inteira, é clima subtropical. Então, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, sul ali de Minas Gerais também, sul do Brasil como um todo. Nessa região, o clima é subtropical e nessa região é a única onde nós temos as 4 estações do ano bem definidas. No clima equatorial, no clima tropical úmido e seco, no clima semiárido, nós não temos as 4 estações do ano bem definidas, apenas no clima subtropical. Então, se você for para o sul, você vai ver que o inverno é muito frio, em alguns lugares chega a nevar, o verão é muito quente, o outono é muito seco e a primavera é bem florida, ou seja, o subtropical. Página 130, pessoal, ainda, olha lá. Questão 3. No Brasil, pela sua grande extensão territorial, cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, encontramos uma grande variedade de climas. A classificação de um clima depende de diversos fatores. A classificação mais utilizada para os tipos de clima no Brasil assemelha-se à criada por Arthur Satter, com base na origem, natureza e movimentação das correntes de massa de ar. Observe as imagens a seguir e classifique
classifica-se quanto às áreas do clima no qual se localizam. Ou seja, nós vimos na aula que existem aí diversos autores que vão dizer que vão falar sobre diferentes tipos de clima no Brasil. Então, cada autor vai aí classificar o Brasil com tipos de climas. Alguns falam que são 4, outros 5 e por aí vai. O Arthur, o mais usado para classificar no Brasil é o Arthur. A questão, ela mostra aqui 2 paisagens e pede para que você aí possa classificar as paisagens de acordo com o clima. Paisagem A. Na imagem A, o clima ele é subtropical, ou seja, região sul do Brasil, no qual observamos o florescimento de hortênsias, flores características da região sul do Brasil, onde a temperatura média fica em torno de 18 graus, com elevado volume de chuvas bem distribuídas ao longo dos anos. Ou seja, a imagem A é um clima subtropical, onde tem um elevado índice de chuva, que é bem distribuído ao longo do ano, e tem flores como as hortênsias que se abrem na primavera. A imagem B, pessoal, é o clima semiárido, no qual observamos a falta de água, a seca. Aqui, pessoal, eu tenho uma observação a fazer. Essa imagem B aqui é uma imagem, pessoal, que ela é bem caricata, digamos assim. Ela caracteriza aqui um sertão que, sim, é seco, falta chuva, mas não é só isso. O nosso sertão, o sertão do Nordeste do Brasil, não é apenas seco e com falta de água. Sim, existem regiões ainda onde não se possui acesso à água, onde chove pouco, até porque é um clima aí do sertão, é o semiárido, um clima com poucas chuvas. Então, sim, algumas regiões apresentam, sim, uma paisagem muito seca. Porém, o sertão, ele não é tão caricato assim. Existem lugares do sertão que tem água, tem casa, tem cidade. A exemplo é Petrolina. Petrolina é uma cidade no sertão do Nordeste, no semiárido, que tem um rio, que tem casas, que tem prédios, que tem pessoas, que tem animais, que tem árvores, que tem verde. Então, sim, é uma região seca, que chove pouco, mas o sertão, ele não é apenas assim. Ele não é tão caricato quanto a mídia, quanto as imagens, quanto as pessoas vendem pra gente, ok? Então, essa imagem aqui, ok, ela infelizmente ainda é uma realidade em alguns lugares do Brasil, principalmente no sertão do Nordeste, porque o clima semiárido é um clima de pouca chuva, de fato, não chove muito. Mas essa imagem aqui, ela é muito caricata para falar de sertão. É como se todo lugar do Nordeste, todo sertão, fosse assim. E nós sabemos que não é. Então tem lugares como Petrolina, como Juazeiro, como outras cidades do sertão, que não tem essa imagem assim. Ou seja, nós não devemos associar sempre o sertão a essa imagem, a seca, a fome e a miséria, ok? Aqui foi só uma observação para constar aqui para vocês. Seguindo, pessoal, página 131. Tinha lá um texto gigante, que vocês podem ler no livro de vocês. Aqui eu trouxe apenas a questão. Identifique os tipos de clima citados no texto, enumerando quais características possibilitam aí tal conclusão. Ou seja, você ia ler o texto e você vai tirar do texto aí os tipos de clima que estavam no texto e as suas características que possibilitam essa conclusão. Clima semiárido é o clima típico do sertão nordestino que o autor descreve como pelas terras cinzentas do sertão seco. Mais uma vez, uma descrição muito caricata do sertão, né? Terra cinzenta do sertão seco. Então, o clima semiárido é um clima seco, um clima de pouca chuva, um clima muito quente, ok? Mas o sertão, ele não é só assim. Não é só cinzento, não é só seco. Então, o autor aqui, ele traz aí uma descrição de um sertão que, de fato, infelizmente ainda existe,
mas o sertão, eu podia falar para vocês que é um clima seco, com poucas chuvas e muito quente, ok? Clima tropical úmido, típico das regiões litorâneas, estendendo-se de São Paulo até o Rio Grande do Norte, ou seja, o litoral do Brasil tem um clima tropical úmido, com muitas chuvas devido à precipitação aí, que é causada pelo oceano, pelos mares. Bora lá, cadê? Descrito pelo autor no seguinte trecho. Então aqui o autor fala do trecho. Caudalosas pelo mar verde dos canaviais, infindáveis e remansosos pelo mar de lama dos mangues, até cair nos braços do mar. Então aqui é a parte que o autor cita do clima tropical úmido. Página ainda 131, questão 5. Bora lá. Então página 131, questão 5. Além das florestas, os oceanos são fundamentais na regulação do clima do planeta, pois as plantas aquáticas são responsáveis pela absorção de CO2 da atmosfera. Como o aquecimento global tem aí afetado a vida marinha, ou seja, além das florestas, pessoal, os oceanos eles são fundamentais para a regulação do clima do planeta, pois as plantas aquáticas, as algas, são responsáveis aí pela absorção do CO2. Você sabia que grande parte do oxigênio que nós respiramos vem das algas lá do mar, ok? As árvores também têm esse papel, quando elas captam CO2 para fazer fotossíntese, mas as algas também fazem a mesma coisa, ok? Ele pergunta, como o aquecimento global tem afetado a vida marinha? Então as algas que vivem no mar, elas também são responsáveis por absorver o CO2 e liberar o oxigênio. Então como é que o aquecimento global pode afetar isso? Um dos principais problemas relacionados com o fenômeno atmosférico está na preservação da vida marinha. Haja vista que as algas e os plânctons são os principais produtores de oxigênio, responsáveis também pela absorção do gás carbônico. Então, como eu falei para vocês, as algas são os principais produtores aí do ar que nós respiramos. Questão 6. A preocupação de reduzir a emissão de certos gases, com destaque para o CO2, deve-se ao fato de estes contribuírem com o efeito estufa. Explica. Então, o CO2, assim como os gases CFC, os gases clorofluorcarbono, são responsáveis aí por aumentar aí o efeito estufa e por destruir a camada de ozônio. Então, como é que isso funciona? Segundo a teoria mais aceita da existência do aquecimento global, os gases poluentes, a exemplo do CO2, pessoal, contribuíram para a intensificação do efeito estufa, uma vez que acentuam aí a conservação da radiação solar refletida na superfície terrestre, o que por sua vez seria responsável pela elevação média das temperaturas. Esses gases podem atuar aí destruindo a camada de ozônio. Se destruir a camada de ozônio, vai entrar mais radiação ultravioleta e vai aquecer mais o planeta. Então, vai intensificar o efeito estufa. Página 132, questão 7. O efeito estufa ele vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Diante disso, explique o efeito estufa. Pessoal, vale lembrar que o efeito estufa é algo natural que é importante aí para a manutenção da vida na Terra. Ou seja, o efeito estufa ele é responsável por garantir que a Terra ela tenha uma temperatura adequada para gerar vida, nem muito quente, nem muito fria. Porém, quando esse efeito ele se intensifica, aí sim temos um problema. Isso pode ocorrer pela ação humana. Então, bora ver. É um processo natural, estão vendo, de conservação do calor sobre a Terra, mas que vem se intensificando em razão da maior emissão de poluentes na atmosfera pelo ser humano. Então, o ser humano ele está contribuindo para aumentar o efeito estufa e isso sim é um prejuízo. Por quê? A ação humana ela pode intensificar esse efeito.
Questão 8. Diversas pesquisas comprovam o aumento da temperatura média global, fato que caracteriza o aquecimento global. Quais são as principais consequências do aquecimento global? Pessoal, o aquecimento global ele é a elevação da temperatura do planeta. Isso pode causar algumas consequências. Quais são elas? Primeiro, pode derreter as geleiras. Segundo, se derrete o gelo do mar, o nível do mar ele aumenta. Terceiro, se o nível do mar ele aumenta, vai acabar invadindo cidades litorâneas e acabando com o continente. Ou seja, inclusive tem um mapa que depois eu posso mostrar para vocês, um mapa que mostra o que aconteceria se todo o gelo do mar derretesse, se o mar aumentasse o nível. Várias cidades do Brasil e do mundo, elas iam sumir, até países, porque o nível do mar ia aumentar e subir aí o continente. Ok? Então agora vai ver o que a questão fala. O aquecimento global gera uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema, modificando o regimento de chuvas e secas, alterando o ciclo hidrológico, provocando a escassez de água, tempestades e furacões, afetando diretamente a vida de vários seres. Outra consequência desse fenômeno é o derretimento das geleiras, fato que aumenta o nível dos oceanos e modifica sua temperatura. Isso agride diretamente a vida aquática, além de poder gerar inundações em algumas cidades litorâneas, ok? Página 132, página 132, questão 9. Considerando a atividade industrial, que medidas práticas podem contribuir para diminuir a emissão de fontes de CO2? Então, o que as indústrias podem fazer para diminuir aí a emissão de CO2? Ok, ou seja, substituir as fontes de energia atuais por energia solar, eólica e hidrelétrica. Ou seja, se aí as indústrias substituírem a energia que eles usam hoje, energia do carvão, energia do petróleo, por energia solar, eólica e hidrelétrica, isso pode contribuir diretamente aí na diminuição da emissão do CO2, ok? Aqui são energias limpas, energias renováveis, ok? Então, isso pode diminuir muito a emissão do gás CO2. 10. O efeito estufa, ele pode trazer benefícios para o nosso planeta? A questão 10 pergunta se o efeito estufa pode trazer benefícios para o planeta. A resposta é sim, pessoal. O efeito estufa, ele é natural. Então, ele é responsável aí pela manutenção da temperatura e da vida na Terra. O efeito estufa, ele possibilita a vida na Terra por meio da retenção de parte da radiação solar, na forma de calor. O que causa prejuízo são os excessos cometidos pela liberação dos gases que intensificam o efeito estufa. Página 133. Cientistas acreditam que o reflorestamento e o plantio de árvores em áreas sem vegetação podem contribuir para minimizar o aquecimento global. Por que razão ocorreria a redução desse aquecimento? Por que será que plantar mais árvores podem aí diminuir o aquecimento global, pessoal? Bora lá. Haveria a redução do aquecimento porque ia diminuir a quantidade de CO2, do dióxido de carbono. Pessoal, as árvores, elas usam aí o CO2 para fazer a fotossíntese, ok? Na atmosfera, que seria utilizado pela fotossíntese. As árvores são aí conhecidas como filtros naturais. Então, elas filtram o ar. Então, as árvores e as algas, elas capturam o CO2, fazem a fotossíntese e liberam oxigênio. Ou seja, se tiver mais árvores no mundo, elas vão capturar mais CO2 e liberar mais oxigênio. Então, as árvores são filtros naturais para limpar aí o nosso ar. Elas capturam o CO2, fazem a fotossíntese
que é o processo de gerar energia para elas e depois liberam aí o oxigênio, ok? Página 134. Assinale a alternativa que não apresenta uma correlação com a formação das células de circulação atmosférica, pessoal. É a letra D, pessoal. As diferenças na forma de relevo. Então, as diferenças da radiação solar, ela vai sim estar ligada ao clima e vai sim estar ligada aí à formação das células atmosféricas. Então, a luz solar, a radiação solar, ela impacta diretamente aí na formação do clima. Letra B, a pressão atmosférica também vai impactar diretamente aí na formação das células, ou seja, a pressão do ar está ligada sim à formação das células atmosféricas, né? Letra C, as diferenças de temperatura também está ligada. Lembra que eu falei? As células atmosféricas, elas são ligadas à pressão e à temperatura, ou seja, o ar vai do lugar de maior pressão, onde tem mais ar, para o de menor pressão, onde tem menos ar. E a temperatura também influencia, porque o ar quente sobe, o ar frio desce. O que não influencia é a letra D, é as formas de relevo, ok? Questão 3. Possui temperatura média anual de 25 graus Celsius, apresentando pouca variação. A umidade relativa do ar é bastante elevada, aproximadamente 90%. Atua aí nas regiões próximas à linha do Equador, na zona intertropical. Essas são o quê? Então aqui, pessoal, o texto, ele dava um textinho, ele descrevia aí um clima com a temperatura, com a sua umidade do ar e falava a região que esse clima ocorre. E ele pergunta, essas são as características de que clima? Ou seja, um clima que tem média aí de 25 graus. A umidade do ar é muito alta. Então, que clima é esse? A questão entrega quando fala aqui, ó, que próximo à linha do que? Do Equador. Então, o clima que atua ali no Equador é o clima equatorial. Então, o clima que atua nas regiões próximas à linha do Equador é o clima equatorial. É um clima aí muito úmido, ou seja, 90% da umidade do ar. Um clima que chove muito e tem temperatura média de 25 graus Celsius durante o ano. Ok, pessoal? Página 134, questão 4. O território brasileiro possui uma grande variabilidade climática, além de sofrer os mais diversos efeitos, como a maritimidade em algumas regiões, a altitude em outras. O Brasil possui uma grande diversidade de climas provenientes de sua elevada extensão latitudinal, ou seja, ele é muito grande assim, verticalmente. Assim, o país apresenta, por exemplo, uma região sul mais fria e as regiões norte e nordeste mais quentes. Tal variação decorre do fato do espaço brasileiro estar localizado em diferentes zonas térmicas da Terra, que são o quê? Então, a questão a falar aqui que o Brasil ele é muito grande, ele possui muitos climas que são aí gerados através de vários fatores. Um deles é o fato do Brasil estar localizado em algumas zonas térmicas. Que zonas são essas? A letra C, D, pessoal, a zona intertropical e a zona temperada do sul. Então, a letra C ou letra D é a questão aqui certa, ok? Página 135. De acordo com Arthur, os tipos de clima são o que, pessoal? Lembra que eu falei que vários autores classificam aí os tipos de clima. Então, para Arthur, o Brasil ele tem o equatorial, o tropical úmido, o tropical típico semiárido e o subtropical. Então, são 5 climas, ó, equatorial, tropical úmido, tropical típico, semiárido e subtropical. Então, esse autor, ele fala para a gente que o Brasil apresenta aqui 5 tipos de clima, que é a letra B, ok? Página ainda 135.
Tem um texto aqui grande, que eu não vou ler para vocês, tem no livro, e a questão tem a ver com o texto. Bora ver como é que é a questão. Em 2018, a Copa do Mundo de Futebol foi feita na Rússia. É bom saber um pouco mais sobre o clima dessa região devido ao quê? Então a Copa foi feita na Rússia. Então era bom saber um pouco mais sobre o clima aqui dessa região. Por quê? Letra E, pessoal. Ela é localizada próximo aos polos da Terra. A Rússia é um país muito grande, aqui de maneira horizontal. Ele fica aí próximo aos polos do planeta, lá no Polo Norte, ok? Ou seja, em zonas de elevadas latitudes, cuja incidência de raios solares se dá de forma inclinada, ou seja, a luz do Sol lá, ela vai se dar de forma inclinada. Tem as estações do ano bem definidas, que somando a influência climática do Polo Norte, favorece o registro de temperaturas geralmente muito baixas, ou seja, o fato da Rússia estar próxima ao Polo Norte, ela vai ter aí, durante o ano todo, praticamente, temperaturas muito baixas, ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.